Eu vou te mostrar agora algo mais do que inacreditável, porque quando eu recebi essa notícia, eu fiquei em choque. É aquele tipo de coisa que você diz só acredito vendo, mas aí você vê e não acredita. Se segura aí na cadeira porque você também não vai acreditar no que você vai ver agora. Olha aí, e no final eu vou te mostrar uma tremenda coincidência. Afinal de contas, o Brasil é o país das coincidências, não é? Olha aí. Ministros do STF defendem prudência no caso Bolsonaro. E à medida que avaliam que as medidas necessárias já foram tomadas. Tá bom. A reportagem traz que, ao mesmo tempo em que os ministros tentam demonstrar uma unidade para o público, dizendo que o Alexandre agiu corretamente nas cautelares, lembrem-se, spoiler, não todos os ministros, porque o Fux deu uma porrada negando o voto dele nas cautelares, esses mesmos ministros que estão, não, o Alexandre está mandando bem, não, tá mandando bem, destacam que o Alexandre tem que passar a ter mais cuidado para não deixar claro que o Bolsonaro está sofrendo uma violação de direito uma depois da outra. Em outras palavras, eles estão pedindo ao Alexandre para que o Alexandre pare de dobrar a aposta. Eu disse que nós mostramos ontem no programa que o STF já entrou numa de não vamos falar sobre o assunto, não. Isso é uma questão constitucional. Antigamente era Gilmar Mendes tuitando da Alemanha em inglês e português. Não, um absurdo, nossa democracia, viva o Alexandre de Moraes. O Barroso fazendo carta aberta ao Donald Trump, publicando em jornais, não sei o quê, entrevistas, Flávio Dino ironizando, né? A mesma galera do eleição não se ganha, se toma, perdeu o Mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo. Cadê Gilmar Mendes? Gilmar Mendes calado, vocês já ouviram isso na vida de vocês? Sumiu. O Barroso, de cara fechada, dizendo que não disse nunca que haverá sempre Paris. Eu nunca disse uma coisa dessa. Mentira. Não, foi um amigo meu que disse. Eu não disse. Uma fake news. Inquérito para você. Eu levo muito a sério o que está acontecendo. Vamos manter o nosso papel institucional. Não vou. Não é papel constitucional do Supremo Tribunal comentar o assunto. Vocês pelo menos estão tendo esse gostinho. Eu não sei se a gente vai vencer a guerra, eu acho que vai. Mas pelo menos que a gente tá atirando. Tá. E isso tudo é sem lei Magnitsky. Agora vocês imaginem quando vier a poderosa Magnitsky. E se eu tivesse que apostar, eu apostaria, pelo que os passarinhos me contam, que ela tá muito próxima. Muito próxima. Agora, o efeito do Alexandre de Moraes com essas decisões, essas medidas cautelares e a tornozeleira contra o Jair Bolsonaro, o que ele conseguiu com isso? O ministro do Supremo, relator do caso do golpe, do processo do golpe, conseguiu jogar luzes e holofotes sobre Jair Bolsonaro, que está curtindo, mostrar a tornozeleira, tirar fotos, foi ao Congresso, enfim, e conseguiu mais. O que o Alexandre de Moraes conseguiu? Dividir as opiniões do mundo jurídico e, inclusive, abrir a dissidência do Luiz Fux na segunda turma. Por quê? O Fux, até agora, tinha sido dissidente no caso da cabeleireira Débora, que pichou com batom a estátua da Justiça em frente ao Supremo. Mas nos outros casos, nos outros momentos de julgamento, o Fux estava votando com o Alexandre de Moraes, com o relator. E agora o Fux abriu uma dissidência dizendo o seguinte, que não há nas peças da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal nenhuma nova prova, nenhuma prova contundente de que Jair Bolsonaro estava, sim, tentando fugir do país. Então, houve essa dissidência do Fux, que é complicada, que é ruim. Há toda essa questão dos limites sobre as medidas liminares determinadas pelo Alexandre de Moraes. E tem mais. A defesa do Bolsonaro fez uma pergunta legítima. Vem cá, qual é o controle que o Bolsonaro tem, ou a defesa dele, sobre o que rádios, televisões, enfim, sites vão fazer com as entrevistas dele? Então, momento delicado. Vamos ver como é que o Alexandre de Moraes vai se sair dessa. O governo de Donald Trump passou a discutir a possibilidade de aplicar sanções ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre.
Esta é a primeira vez que a Casa Branca se debruça com certo grau de profundidade sobre os chefes do legislativo brasileiro, a exemplo do mapeamento já realizado sobre ministros do STF. Washington reprova a atitude de Mota de travar a votação do projeto de lei sobre anistia, o PL da anistia, a réus e condenados por tentativa de golpe de Estado. Medida que, se fosse votada no Congresso Nacional, poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já em relação a Davi Alcolumbre, o governo Trump condena o fato de o presidente do Senado não pautar o impeachment de ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes, que já teve a perda do visto decretada pelos Estados Unidos. Nesta terça-feira, mais um pedido de afastamento do magistrado foi protocolado no parlamento. Davi Alcolumbre, contudo, tem dito a interlocutores que não pautaram o impeachment de nenhum integrante da Suprema Corte. Tanto o chefe da Câmara quanto do Senado têm mostrado alinhamento ao presidente Lula. Filiados a partidos de centro-direita, eles integram a ala do Centrão, que busca manter bom relacionamento tanto com integrantes do governo quanto da oposição. E de recadinho em recadinho, tá ali, ó. O pacote anti-supremo está restrito ao PL de Bolsonaro e Câmara não deve chancelar a ofensiva. Ó, a culpa não é minha, não me envolva nisso, é os bolsonaristas lá maluco. Nós somos democratas. No cenário em que só o bolsonarismo tá aí, e aí eu trago o que eu falei no início do vídeo, será que é momento para todo mundo marchar, remar na mesma direção ou remar em direções diversas? Porque depois a gente remar na direção contrária e reclamar de quando alguém aponta isso e diz: ai, é momento de união, vamos dividir a direita, né? Resolva no privado. É só não remar na direção errada. E aí, veja só, né? O Congresso ontem nos surpreendeu com a Câmara impedindo o funcionamento de comissões. Ontem, os deputados queriam funcionar duas comissões. Quais duas? As comissões que os deputados do PL têm maioria e presidem as comissões. Segurança Pública e a Credem, lá com o Felipe Barros. A Yara diz, né? Hugo Mota impedindo os deputados de trabalhar. Isso deixa claro que ele está sob o comando das cordas. Aí veja só, né? Revista Oeste coloca a notícia. Aí vem o Flávio Morgenstern. Você acha que uma pessoa como Flávio Morgenstern é burra? É desinformada? Um cara que lê tantos livros? Porque as comissões... Aquele papo de sempre de falar que comissões não servem de nada. E a Ferronato diz, né, ô Flávio, se as comissões não fossem importantes, ele não seria obrigado a fazer isso. Por que o Hugo Mota fecharia e impediria o funcionamento de comissões se elas não servissem de nada? Aí vem a Angélica, né, a mandadora de torcida, vou de táxi. Comissões, gritem comigo, comissões. Aí o Arthur diz, né, a mesma coisa da Ferronato. Rapaz, se as comissões, se elas não fossem úteis, não vetava o funcionamento. Aí você vê um cidadão comum tendo que desmentir a Angélica. Exatamente, Arthur. Mas vejam que eles não argumentam. Cansei de perguntar para a jornalistazinha se seria melhor deixar as comissões nas mãos do PT, para eles pautarem o que vai ou não para a votação. Não obtive resposta. É pura birra infantil. Você vê o José Fux falando, a picuinha cega, e a picuinha nesse momento está nos destruindo. E o errado sou eu, né? Mas vamos lá. Para que as comissões? Imagina a Credem na mão do PT, né? Agora, como seria a vida de Eduardo? Talvez esse fosse o plano, né? Aqueles acordos lá na China, que passam pela Credem, como é que ia ser? O que estaria sendo feito agora? Felipe Barros acionou. Ontem, o Felipe Barros, ele já acionou enquanto presidente da Credem, que eu acho que tem um peso institucional maior do que um deputado comum. Um deputado comum acionar a ONU, a OEA e a CID é uma coisa. O presidente da Comissão de Defesa e Relações Exteriores tem um peso maior. Ontem queria aprovar um requerimento na comissão que tem um peso institucional maior ainda. Ou seja, mais pressão em apoio a Eduardo. Tu já imaginou se fosse o PT comandando essa decisão desde o início? Aí o carapuça diz, rapaz, o PT e o pessoal ofereceram abrir mão da Comissão de Educação pela de Relações Exteriores, o que é inimaginável para qualquer um há décadas. Então assim, mas as comissões, né? Aí o Vitor fala a coisa na mesma linha, de abrir mão das comissões. Tudo isso começou porque Eduardo recebeu a presença da Credem, tudo porque ameaçaram apreender o seu passaporte. O resto é uma operação de lógica e casualidade, né? Sim, comissões. Esse é o nível dos jornalistas, né? Independentes do Brasil. Oh, super independente. Aí, gente, olha essa página do Atlas de março desse ano. Página 165. Olha a sequência dessas três notícias. PT cede qualquer comissão para barrar Eduardo Bolsonaro na frente da Credem. Qualquer comissão PT dá.
As comissões não servem de nada, diz Angélica, a apresentadora de auditório, né? Só pode, porque já virou piada. Andréa Sadi, PT diz que só aceita Eduardo na frente da Credem sem passaporte. Porque comissões não servem de nada. PL indicar Eduardo Bolsonaro para a Credem é crise anunciada. Avaliam ministros do Supremo, mas não servem de nada. Você acha que o Flávio Morgenstern, esse grande intelectual, ele é desinformado? Ele não é desinformado. Então, para que eles continuam com esse discurso? Um grupo cada vez mais alinhado ao Partido Novo, né? Mas veja só isso daqui. Essa turma é uma coisa. Agora, quando eu vejo um deputado federal, e não de primeiro mandato, e um deputado, no caso uma deputada, que já se favoreceu de acordos, que já presidiu a CCJ, e que tem postagens antigas sobre a importância das comissões, eu fico sem entender uma participação num veículo extremamente parcial, que não tem nenhum respeito pela verdade, que é o Cláudio Dantas, que mudou por completo desde que a turma do Novo começou, né, a se aproximar dele. Eu vejo esse tipo de coisa. E aqui, é sério, tu tem que ouvir isso daqui, e eu quero te mostrar umas coisinhas. Relembrar o passado da senhora Bia Kicis. Ontem, eu me reuni com o Hugo Mota na liderança do PL, junto com o Altineu e alguns deputados, para falar para ele que nós tínhamos uma lista de exigências, que a gente queria um compromisso. Eu falei, Hugo Mota, eu não te conheço assim como colega, o que eu quero saber é se você vai se comprometer com uma lista que nós temos aqui. Queremos o seu compromisso para que a gente possa votar em você. E aí fizemos uma reunião no PL, mas lá, antes mesmo, eu falei dessa reunião com ele e que eu queria uma reunião do PL para a gente pautar os principais projetos que seriam a nossa exigência. Só que antes disso, o que aconteceu é que foi feito um acordo, tá? Em que foi dito, não, o Hugo Mota se comprometeu com o presidente Bolsonaro a pautar o projeto de anistia, que era a nossa principal demanda, caso haja maioria. Caso vocês tenham a maioria para o projeto de anistia, que ele vai pautar. E aí houve um pedido do partido para que a gente votasse nele, uma vez que o Marcel Van Hatten, que era o outro candidato, não tinha possibilidade de ganhar, não tinha chance. Tá? Você ouviu, né? O Marcel Van Hatten não tinha chance de ganhar. Ela diz isso. Você vai ver, em menos de um minuto, parece que ela vai esquecer o que ela disse. Vou dar play de novo, ó. Do partido, para que a gente votasse nele, uma vez que o Marcel Van Hatten, que era o outro candidato, não tinha possibilidade de ganhar, não tinha chance, tá? Eu já fui eleitora do Marcel, é meu colega, eu tinha inclusive a intenção, eu mesma, de lançar o meu nome. O Marcel tinha me falado, Bia, por que lançar o seu nome, eu não lanço o meu? Por que não lançou, Bia? Porque o partido não apoiaria o meu nome. Por que não apoiaria? Porque o partido já havia fechado um acordo com o Quem havia fechado? Bom, o pedido veio por parte do próprio presidente Bolsonaro e do presidente Valdemar. Eu acho muito injusto. Quando o partido... O Dantas acha isso tudo muito injusto. Um pedido de Bolsonaro, mesmo sabendo que não tinha chance de ganhar. Então, assim, no momento que está todo mundo jogando contra, o que a deputada Bia Kicis ganha falando que sem chance de ganhar, ela não lançou porque foi um pedido de Bolsonaro, né? Foi um pedido porque ela queria ter feito outras coisas, mas Bolsonaro, o Bozo. Eu não entendo, deputada. Eu não entendo, sabe? Essa tabelinha com o porta-voz do Partido Novo, Cláudio Dantas. Só pra terminar. Pede pra gente, olha, faz uma reunião, olha, vamos votar no Hugo Mota, porque houve esse compromisso, a gente também não pode romper com o nosso próprio partido. A gente fica numa situação, não tem como que eu vou lançar o meu nome? Não, você não tem o apoio do partido. Não tem como, gente, eu teria quantos votos? Pois é, né? O teu partido tem 100 votos. E aí parece que os nossos deputados que tanto defendem, né, que a educação foque em português e matemática, parece que os nossos deputados precisam aprender matemática básica. Uma pessoa comum nas redes sociais, a dona Sheila Barrios, escreve: o PL não venceria, por isso não lançou candidatos. Isso é um fato. Tanto Davi Alcolumbre quanto o Mota já teriam vencido mesmo sem apoio do PL. O Mota venceu com 444 votos. Mesmo que os 94 do PL não tivessem votado, ainda assim ele venceria com 350 votos. E quantos votos ele precisava ter? 257. Alcolumbre, por sua vez, obteve 73 votos. Se os 15 dos senadores do PL tivessem redirecionado seus votos para o Homem do Espaço, por exemplo, Alcolumbre teria vencido com 58. E precisa de quantos? 41. Isso é articulação. É liderança. É saber jogar o jogo político. Este é o nosso líder, Bolsonaro. Então, assim, as pessoas, no momento que tá todo mundo atacando, difamando, Bolsonaro aí sendo humilhado com tornozeleira, tem deputada jogando pra torcida. Mas calma que eu ainda vou lembrar as postagens antigas da Bia Kicis, que eu acho que fica mais feio pra ela. Fico pensando se a atitude dessa deputada nessa entrevista, né, foi desonestidade, burrice, inveja, traição ou uma combinação de tudo isso. Van Hatten, aliás, recebeu, a meu ver, cerca de 20 votos, né, de busca do PL. Quem quer votar no Van Hatten? Atlas, setembro de 2024. Calma que eu ainda vou relembrar as postagens dela mesmo, mas só pra você ver, né? Bia Kicis deve comandar a comissão mais importante da Câmara, a CCJ, por quê? Porque é um acordo pra apoiar a chapa do Arthur Lira na época. Na época, comissões serviu de alguma coisa, né?
Nessa mesma página, tem uma postagem do Silvio Grimaldo, que eu adoro essa postagem. Por quê? Porque Silvio Grimaldo é a típica coisa que o Fux estava falando. A picuinha. Pessoas movidas pelo ódio a destruir Bolsonaro. Olha ali, ó. Quando a direita trabalhou para eleger Hugo Mota, a desculpa era justamente ter uma ou outra comissão. Tá aí a comissão. É o bom andar na mão do PT, né, Silvio? Aí o ratão do banhado diz, sabe, esses comentários me tiram energia. Existia outra opção? Não. Então acabou. Não tem que ficar de gracinha. O pessoal finge que existia o Hugo Mota versus Ronald Reagan e só faltava o voto dos bolsonaristas pro Ronald Reagan vencer. Cara, que planeta vocês vivem? Gente, o mesmo Silvio Grimaldo, até a foto é a mesma. 23 de novembro de 2020, o mesmo. Lira é a única opção viável e realista para o governo. Ele tem se mostrado aliado leal e praticamente tem carregado o governo nas costas do Congresso há meses, enquanto Ramos e Vitor Hugo só fazem porcaria. Imaginar que o conservadorismo tem condições de formar o bloco hegemônico sem admitir alianças contra as forças políticas é até bonito, mas também é tolice. E exigir que o governo se comporte dessa maneira é mais pura tolice ainda. E ele responde a mim que eu falava, com todo respeito, né? O cara que escolheu o post, qual a sua ideia? Invadir Brasília e fazer uma revolução? Forçar 257 votos a votarem algum nome conservador? Qual a estratégia para conseguir 257 votos? Você acha que um cara como o Silvio Grimaldo, um cara lido, um cara que tem a vida editorial, que publica livros, o herdeiro do Olavo de Carvalho, você acha que essa gente não sabe do que tá falando? Assim, isso é dividir a direita? Não pode falar isso, tem que deixar o pessoal mentir na cara dura. Mas vamos voltar. Deputada Bia Kicis, me perdoe, mas eu fui pedir ajuda pro ChatGPT. Eu queria mostrar pra vocês o que o ChatGPT tem a falar sobre a deputada Bia Kicis. Aí vocês... E depois eu lembro as postagens dela antiga. Eu perguntei ao GPT, sabendo que o Hugo Mota foi eleito com 444 votos, existe algum cenário que fizesse sentido para ele lançar um candidato próprio para perder e ficar sem comissões na Câmara, ou isso é um movimento politicamente burro? Aí o GPT diz, a decisão do PL lançar um candidato próprio, mesmo diante da ampla vantagem de Hugo Mota, não faz sentido estratégico, né, dentro do jogo político tradicional da Câmara, especialmente se o resultado previsível fosse a derrota e perda de espaço nas comissões. Vamos destrinchar o raciocínio. Por que seria um movimento politicamente burro? Primeiro, isolamento político deliberado. Ao lançar um candidato sem chances reais, o PL se isola da base que compõe a maioria esmagadora da casa. Isso pode ser lido como um gesto de ruptura gratuita, sem estratégia de barganha ou construção de poder. Segundo, perda de cargos-chave. A presidência da Câmara distribui comissões e espaços conforme acordos e apoios. Quem fica contra pode acabar fora da política. Isso tem impacto real em poder de influência, emendas, visibilidade e capacidade legislativa. Terceiro, sinalização de fraqueza. Um candidato lançado apenas para marcar posição e que sofre uma derrota humilhante, como seria, mostra a fragilidade do partido e sua incapacidade de articulação, não força ou coerência. 4. Desgaste com aliados em potencial. Mesmo parlamentares simpáticos ao PL podem se distanciar por meio de serem associados a uma postura considerada radical, isolacionista ou meramente performática. Haveria algum cenário plausível para lançar um candidato próprio? Bom, a única justificativa estratégica válida seria se o PL quisesse marcar uma posição ideológica forte, pensando mais na base eleitoral e menos em cargos. Joga pra torcida. Tivesse chance real de vitória, ou pelo menos construir uma bancada dissidente forte, forçando o segundo turno ou uma negociação para compor a mesa. Não foi o caso, até porque teve espaço na mesa, a vice-presidência. A culpa não é minha se o time não está no Brasil. Terceiro, estivesse mirando o futuro, tipo 2027, fazendo um movimento simbólico para mostrar independência e rompimento com o sistema, útil para narrativas. Mas para ação real, não sei. Para ação real, eu prefiro o Felipe Barros na Credem. Ainda que o Felipe Barros não possa trabalhar, eu prefiro o Felipe Barros na Credem sem poder trabalhar do que dar Credem na mão do PT. Mas para isso funcionar, precisaria haver um discurso claro, coeso, com base popular ou midiática de apoio, o que não parece ter existido nesse caso. Conclusão. Lançar um candidato sem chance contra Hugo Mota foi, nos moldes clássicos da política da Câmara, um movimento burro ou, no mínimo, ineficaz, a não ser que faça parte de uma estratégia de longo prazo para alimentar uma narrativa de oposição sistemática ao sistema, mesmo que isso custe influência imediata. Se não houvesse projeto, o PL apenas queimou o capital político e se auto-excluiu de espaços de poder por vaidade ou cálculo errado. Aí eu fui além. Diante disso, ChatGPT, a deputada Bia Kicis, que, além de não estar no primeiro mandato, ocupou a presidência da CCJ por conta de um acordo que foi feito para apoiar a Lira, né, eu botei eleito presidente da Câmara em 21, deu uma entrevista para Cláudio Dantas, né, 6 meses após a eleição da Câmara, onde mostrou que queria se lançar como candidata, mas o PL vetou. Devo desconfiar da postura da deputada, que se diz aliada de Bolsonaro, já que o próprio Bolsonaro recomendou voto ao Hugo Mota e ficou claro que ele já estava eleito? Aí fala, né, aqui, deputado experiente, bastidores, tudo mais, aí vai lá. Ignorar o apoio de Bolsonaro ao Hugo Mota enfraquece sua imagem como aliada fiel. Se Bolsonaro
publicamente recomendou voto em Hugo Mota e o cenário já indicava vitória esmagadora, qualquer tentativa de lançar uma candidatura alternativa do próprio PL contra isso é um gesto de desobediência ou desafio indireto a Bolsonaro, ainda mais grave, vindo de alguém que se apresenta como linha de frente da direita, levanta suspeitas de vaidade ou projeto pessoal, colocando interesses próprios acima da coesão do grupo, discurso público versus articulação interna, né? Se ela falou isso 6 meses depois da eleição, ela reclama que queria ser candidata, mas foi vetada pelo partido, enfim. Isso soa como um movimento para preservar a imagem junto à base mais radical. Olha, gente, eu tentei. Se o Hugo Mota está... Não foi culpa minha, eu tentei. Né? Que critica qualquer aproximação com o Centrão, mas sem ter enfrentado de verdade o sistema. Ou seja, pode ter ensaiado um teatro de resistência para manter o discurso puro, mesmo tendo sido beneficiada por acordos anteriores com o próprio sistema que ela agora simula combater. Oportunismo político disfarçado de fidelidade ideológica. Essa postura é típica de falsos aliados. Tentam manter o rótulo de fiéis ao ex-presidente, mas atuam com ambiguidade e interesses próprios. Conclusão direta, né? Sim, é legítimo desconfiar da postura de Bia Kicis. Ela tinha pleno conhecimento do funcionamento da Câmara, já havia participado de acordos pragmáticos com o Centrão, e ignorou, ou fingiu ignorar, a orientação de Bolsonaro, tentou salvar a própria imagem com a base bolsonarista sem se comprometer de verdade. A postura dela parece mais aliada a uma lógica de preservação pessoal e construção de narrativa do que uma real lealdade estratégica ao grupo político de Bolsonaro. Sei que ela vai chorar hoje, vai ir na rede social, falou que eu estou atacando ela no momento que ela sabe que eu tô que eu sei que ela tá com o Bolsonaro e tudo mais. Mas, Bia, não dá, irmã. Eu defendo que as pessoas politizem a população. E você, Bia, lá atrás, você se encarregou, inclusive, de explicar num momento que era ainda mais conturbado, porque a eleição de 21 teve aquele problema da bancada do PL, que um lado queria apoiar o Baleia Rossi e vocês não queriam apoiar, e ficou aquela confusão se os deputados que estavam afastados podiam ou não podiam votar, e tinha toda aquela regra do jogo dos 46, para saber quantas mesas na Câmara a gente ia conseguir, quer dizer, quantos espaços na mesa cada um ia ter. Na época você, Bia, se deu o trabalho de explicar algo que é muito mais difícil, essa explicação simples da comissão. O que aconteceu com você, deputada? Uma lambança que Rodrigo Maia está promovendo nessa sucessão da presidência da Câmara. Foi informada que arquivou o ato da mesa hoje e que impôs a decisão monocrática, tal como ditador, né? Baleia Rossi registrou seu bloco às 11h59, sem o PL e o PT. Acabou. Significa que o bloco de Baleia Rossi encolheu muito e eles terão menos espaço na mesa. E também não conseguiram reverter a situação do PSL. Continuamos com Lira. Na época, Beto explicava as coisas. Tava ali, ó, 32 parlamentares do PL, assinamos consulta de autoria do Major Vitor Hugo, a Procuradoria da Casa, para fazer valer nossa prerrogativa. Com parecer favorável, temos maioria para entregar o bloco que apoia o Lira. Vocês explicaram na época para as pessoas a importância de estar no bloco vencedor. Como está o bloco vencedor, dava mais espaços na mesa, dava comissões, Bia. Como é que tu mudou de discurso assim, Bia? Esperamos que a mesa decida de acordo com o parecer jurídico e assim o PSL integrará o bloco, né, pró-reformas, pró-pauta conservadoras, não bloco de oposição, bloco do PT e companhia. O analista político Caio Coppola aborda minha indignação, nessa indicação, né, escreveu errado, depois eu até corrijo. Indicação para a CCJ, que está sendo tão atacada pela esquerda e por parte da mídia, que não querem ver uma apoiadora do presidente no comando da mais importante comissão desta casa. Poxa, cara. Comissões não servem para nada, né? O presidente da CVM renuncia ao cargo. Agora, dia 18. Agora. Não deu tempo de comentar nos últimos dias. O advogado vinha sofrendo intensas pressões na esfera política. O ex-presidente da CVM, ele foi convocado para ir na Credem. Felipe Barros convocou e começou a questionar o fato dele ter votado na CVM em caso envolvendo o BTG, onde o seu irmão trabalha. Comissões não servem de nada, né? Para quem quer ajudar a Faria Lima, realmente não serve de nada. Na verdade, atrapalha a Faria Lima. Mercado destaca a importância de nomes técnicos para a CVM. Irmão de ex-presidente da CVM desaparece de registro oficial sobre reunião com o BTG, né? O notícia saltou ao mesmo tempo. Aí nota ali, né? Se o BTG se movimenta para indicar ou influenciar o próximo da CVM, né? Não será nenhuma surpresa. Comissões não servem de nada. Só para a gente fechar, porque eu tenho que lembrar várias coisas e não vai dar tempo. Mas só aqui rapidinho. Ontem, Eduardo publicou a nota pública. Ele e o Paulo Figueiredo falando aí da comissão que tá indo lá. Nesse Tereza acreditando toda essa turma. É momento de todo mundo aí ficar pensando em si? É momento? E aí? Eduardo tá lá. Quem não concorda com o Eduardo vai falar logo. Eu não concordo com o Eduardo. Vida que segue.
Deixar claro, Eduardo, você está isolado, porque parte da imprensa diz isso. Deixa eu ver se tá aqui na sequência. Não, não tá na sequência, né? Mas estava lá a Jussara Soares na CNN falando que cresce a percepção que Eduardo está isolado. Enquanto a imprensa também faz questão, todo santo dia, né? O Paulo Figueiredo diz, ó, me parece que o objetivo é diminuir o papel do Eduardo Bolsonaro nessa história. Não caiu nessa. Falando não que a culpa é toda essa organização que tá fazendo é o Paulo Figueiredo, é o Paulo Figueiredo, é o Paulo Figueiredo, é o Paulo Figueiredo. Eduardo não tem acesso nenhum. Eduardo não tem acesso ao Trump. Eduardo não tem acesso à Casa Branca. E a turma tá lá, tá comentando. Vocês querem vir? Vem aí, cara. Paulo Figueiredo leu a mensagem que recebeu na Casa Branca. Ela falou, o Eduardo tá vindo aí, quer se encontrar com fulano. E aí o Eduardo tá falando, cara, vem, vai ser bom. Eu simpatizo. Não por acreditar que vocês vão ter sucesso, mas porque vocês poderão constatar aquilo que eu e Paulo Figueiredo temos dito. Não há sequer início de discussão sem anistia ampla, geral e restrita. Sabe? E aí? É momento de união? Esse momento de união é só do discurso para se proteger de ataque? É? Para se proteger de críticas, de internet? Eu quero ver a união de verdade. Eu quero ver a união de verdade. Agora é a hora do vamos ver, amiguinho. Agora, mais do que nunca, é a hora do vamos ver. Ou vocês andam em grupo, ou não vai. Não adianta querer ficar aí, cada um tendo uma opinião diferente, fala uma coisa, falar desencontradas. Não dá. Tem que ter uma certa unidade, não de ação. Vai chegar onde ser unidade na ação? Ficar jogando pra torcida, preocupando muito mais na autopreservação perante militância do que explicar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Nem nesse momento, com tudo que estão fazendo com o Eduardo e com o Jair, nem nesse momento vocês conseguem ter união mínima. A classe política brasileira de direita realmente assim faz com que, pelo menos quem olha de fora, tenha um certo desespero, sabe, vendo vocês. É a minha percepção. Se eu ainda posso ter, eu tenho, né? Eu vou falar. Eu acho um absurdo. Tanto que eu tô comentando aqui. É pra ter união, vamos ter união, né? Não é pra unir a direita, né? Vamos dividir a direita. Então não vamos dividir a direita, né? Eu sigo no mesmo lugar, ó. Passou do ponto. Ficar levantando narrativa pra prejudicar o Bolsonaro. Eu vou rebater. É meu compromisso. Você levantar narrativazinha contra o Jair. Eu não quero saber quem é. Pode ser o filho de Bolsonaro falando dele. Eu vou rebater. Cara, vocês estão loucos, velho, de achar que vai fazer alguma coisa aí. Vai ficar por isso mesmo. Ainda mais no momento atual. Com todas as maldades sendo feitas contra o Jair. Tô vendo aí o povão comum, a galera desesperada. Gente falando Bolsonaro, pelo amor de Deus, velho. Não fique pro pior. Pelo povão, Bolsonaro aí dava tchau pro Brasil desaparecer de alguma forma. As pessoas comuns verdadeiramente preocupadas com Bolsonaro, gente. E pra turma tá aí nessa. Conversa daqui, conversa de lá. Eu tinha pensado pra hoje, mas eu sabia que não dá tempo, o vídeo já tá longuíssimo. Eu pensei em ter ido na Biblioteca Nacional para pegar para vocês mostrar o que começou a ser construído lá nos primeiros governos da Nova República, quando o PT se unia lá no Hotel Danúbio e montava uma espécie de governo paralelo para ficar fiscalizando o governo acontecer, etc. Tudo mais, não precisava passar pela Câmara. O PT estava lá, estava fazendo de forma organizada. Ontem eu participei de um Spaces e aí teve uma tia do Zap que ela falou um negócio que acho que todo mundo sabe a resposta. Ela falou assim, ó, imaginem se o que tivesse acontecendo agora não fosse com Bolsonaro, fosse com Lula, o que é que a esquerda estaria fazendo? Eu não cobro vitórias o tempo todo porque eu sei das limitações dos deputados. Sei da limitação, sei da falta de força em todos os momentos porque eu entendo os números. Mas às vezes o que a gente observa, sabe? Cara, simplesmente não dá. Começa a cobrar inclusive o próprio partido, né? O Duda Lima é marqueteiro, tem muito acesso à imprensa, começa a cobrar para o Duda Lima colocar vocês na imprensa, levar o outro lado da história, falar sobre a crise institucional que o Brasil vive. Não precisa ter um discurso bélico, não precisa ficar colocando dedo da cara do judiciário, mas falar dos pontos, explicar para a sociedade por que tem tanta gente insatisfeita e que sim, existe um caminho para resolver isso. Que não é momento de picuinha, é momento de solução de conflitos. Vamos esquecer quem começou essa confusão toda e vamos resolver, gente. Vamos resolver. São 90 deputados com assessores, com condição de ter assessoria jurídica, sabe? Acionar Deus e o mundo, acionar suas bases, falar para Deus e o mundo, movimentar. E a movimentação assim, de midiática, contar, sabe? Tentar obter apoio. Vai ficar jogando pra torcida com Cláudio Dantas? Não dá, gente. Não dá, pô. Não dá. Já estamos em julho, e tá se falando de ainda esse papo maluco de comissão. Enfim, o vídeo ficou longuíssimo, eu já sabia, por isso que eu não dei play em vários recortes. Vou dar outro pela metade. Vou mandar todos aqueles vídeos lá no Telegram.
Igual meu trabalhando, um pouco mais, passar no canal, tem um Tony Valerio, tem um P na descrição. E Bia Kicis, não tem nada contra tu, não. Continua sendo direita aí, não precisa ser cansado nem nada. E não vem dar ataque de pelanca pro meu lado também, não. Vida que segue. Você é pessoa pública, aprenda a ser criticada e a refletir sobre as críticas que estão sendo feitas. E crítica porque eu acho que vai levar em algum lugar. Tu acha que minha crítica não tem sentido, não? Então tu leva aí, tu acha que não tem sentido nenhum. Ataque de pelanca, tudo que eu falei é tudo idiotice, né? Eu tirei do nada. Foram críticas, adjetivos, sem nenhum tipo de base. Então, sem ataque de pelanca, na boa mesmo, mas eu sei que vai ter. Então, vida que segue. A prioridade nossa sempre vai ser a nossa democracia, que está completamente desestruturada, em especial por causa de Alexandre de Moraes, né? E aí a gente, obviamente, as coisas vão acontecendo, tem fundamento jurídico para isso. E eu fiz, minha assessoria preparou e eu já protocolei. Parece que mais senadores também querem apoiar esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, porque, infelizmente, é o que restou de remédio constitucional, já que a insanidade parece que não tem limite. Como é que o senhor recebeu essas medidas da última sexta-feira? Não, pois é, eu estava no recesso com a minha família, né, uma viagem programada há bastante tempo. No dia que aconteceu de esse excesso, essa grande arbitrariedade de colocar na tornozeleira no meu pai, eu falei com ele, logo que eu consegui, no mesmo dia. E assim, me pareceu bem tranquilo, disse que não precisava voltar, e eu tô lá, obviamente, acompanhando tudo à distância lá, mas com a cabeça aqui, né, com minha esposa, minhas filhas, meus parentes. E aí, a partir do momento que eu vejo ele dar uma decisão determinando 24 horas para a defesa do presidente Bolsonaro se pronunciar por causa de uma entrevista que ele deu, eu falei, olha, vou voltar porque eu quero estar mais perto ali, né, nesse momento, que eu sei que a covardia não tem limite, então resolvi voltar e minha família ficou. O senhor, então, vai falar com o presidente Bolsonaro agora? Eu vou só, ao tempo só de trocar de roupa e vou procurá-lo aqui para conversar com ele e atualizar as coisas. E como está o clima? Havia também uma especulação de que o governador Cláudio Castro poderia nomear o Eduardo Bolsonaro para a secretaria. Como que está essa articulação? Pois é, eu conversei com ele, né, e assim, eu não conversei com ele, eu queria entender, eu cheguei aqui agora, eu vou ligar para ele ver o que houve, de onde surgiu isso aí, o que ele pretendia, mas assim, eu acho que o Eduardo Bolsonaro hoje, em relação à negociação com os Estados Unidos, a possibilidade de abertura de portas comerciais, um embaixador de fato, né? Acho que qualquer governador teria o sonho de ter Eduardo como um interlocutor para trazer investimentos para o seu estado e melhorar o comércio com os Estados Unidos. Então, eu vou só confirmar com o governador, sou grato a ele se ele está tentando fazer isso, mas do jeito que as coisas são hoje, a gente tem que saber em quanto tempo alguém vai querer entrar com alguma medida para o Supremo revogar, né? Então, isso aqui virou o nosso país hoje, uma grande bagunça, uma balbúrdia, chincana jurídica para tudo que é lado, e decisões sendo tomadas conforme acaba do processo. Eu espero que... Eu não sei nem qual o fundamento jurídico para alguém entrar com uma ação dessa, já que não tem nem ato formal, não tem nada, absolutamente nada, uma matéria de jornal, pelo que eu entendi. Enfim, mas eu vou conversar com o governador e se for verdade, eu acredito que é uma linha a ser cogitada. Senador, a gente sabe que para avançar ali o processo de impeachment depende do presidente do Senado. Como é que vai essa negociação para pautar esse pedido? Deve ter vários pedidos na fila e em algum momento a gente vai ter que encarar isso. Não é possível que a gente vai ter que continuar esculhambando o Brasil para defender o Alexandre de Moraes, né? E o pedido está muito bem feito. Eu espero que ele seja pelo menos lido antes que alguma decisão seja tomada e, obviamente, eu vou procurar o presidente Davi Alcolumbre para conversar sobre esse assunto, porque não é uma iniciativa isolada minha. É algo que vários senadores, né, já estão apoiando publicamente e é uma pauta que a gente vai ter que discutir em algum momento, e o presidente Davi tem que, enfim, eu quero que ele pelo menos tenha a oportunidade de conversar com ele para explicar os fundamentos de mais esse pedido de impeachment. Alguma estratégia para isso? Para fazer esse Não, uma estratégia, é o que está ao nosso alcance fazer. Obstrução, alguma coisa? Não, é o que está ao nosso alcance fazer. Esse é um assunto que já começa a ser discutido, né, de um tempo para cá, com muito mais frequência entre os senadores, porque, mais uma vez, já deve ser a enésima vez que o Alexandre de Moraes ele não se declara suspeito para julgar um processo em que, em tese, ele está sendo a vítima. Ele fala que está se sentindo coagido pela atuação parlamentar do Eduardo nos Estados Unidos. Como é que ele vai julgar um processo que ele é quem está se colocando no papel de uma suposta vítima? Quer dizer, ele esculhambou, ele revogou completamente diversos institutos jurídicos no país, né, a suspeição, o impedimento, o devido processo legal, a imparcialidade jurídica, os direitos humanos. Então,
Para ditador, assim, o único remédio que tem dentro da Constituição é o impeachment. Uma última coisa, também a gente tem uma apuração do Metrópolis, do nosso colunista Paulo Capelli, de que o Mota e o Alcolumbre estariam entrando no radar justamente de autoridades que podem ter seu visto cassado. Qual é a sua avaliação sobre isso? Não, isso aí só quem assim, eu tô desatualizado, só quem pode falar sobre isso é o próprio Eduardo Bolsonaro, que está lá conversando. Mas se procede que o Rodrigo Pacheco teve essa sanção imposta a ele dos vistos, eu não sei exatamente qual a razão que levou o governo Trump a fazer isso. Eu imagino que seja por não ter pautado impeachment de ministro. Então, assim, tem muita coisa que colocam na nossa conta, mas a decisão final não está no nosso domínio. Então, se o Trump fez isso com o ex-presidente do Senado, pode ser que ele esteja sinalizando para o atual presidente do Senado e para o presidente da Câmara que isso possa vir a acontecer com eles também. Eu acho que a gente não tem que pensar aqui em ficar reagindo ao que o Trump está fazendo. Eu acho que nós temos a obrigação de fazer o nosso papel, e é obrigação do presidente do Senado, com o pedido de impeachment bem formulado, fundamentado, que ele paute isso e o plenário decida. É o que nós estamos pedindo já há alguns anos, em função de o Senado não agir, é que a democracia chegou nesse ponto de esculhambação que está hoje, porque o Alexandre de Moraes tem a certeza, parece que tem a garantia, tem um seguro com qualquer presidente do Senado, que nenhum pedido de impeachment vai andar no Senado contra ele. Isso está errado. Isso é uma desvirtuação da nossa Constituição e um desequilíbrio democrático. Mas você acha que isso não vai atrapalhar o andamento das pautas da oposição? Eu acho que pode atrapalhar, dependendo de qual vai ser a reação do presidente Davi, se isso vier a acontecer. Eu sou sempre do diálogo, de construir, de conversar. Mas quando há uma intransigência e nada mais pode ser feito, eu só enfatizo de novo. É uma possibilidade que pode ser que esteja lá na mesa do Trump, mas a gente não tem nenhum controle sobre isso. Eu acho que isso, obviamente, gera um espírito de corpo aqui, de mais unidade em torno do Alexandre de Moraes, né? Então, ele está sendo sancionado, também você, então vamos estar juntos, vamos nos proteger. E não é isso que diz a Constituição. Se cada um estivesse cumprindo o seu papel, nada disso estaria acontecendo no Brasil. Apesar dos impactos econômicos negativos do tarifaço, os consumidores brasileiros têm sentido um alívio no bolso e a gente tem até uma arte para ilustrar isso. O preço das principais commodities exportadas aos norte-americanos registraram queda nos últimos dias. O recuo visto aqui no Brasil vai na contramão, inclusive, da alta registrada lá nos Estados Unidos. O que é a síntese disso? O produto que começa a escassear lá, sobra aqui, lei da oferta e procura. Vamos lá, começando com a carne. Foi o item que registrou a maior queda aqui no Brasil. No acumulado do mês de julho, os preços em dólar caíram mais de 8%. Está aqui, 8,1%. E lá nos Estados Unidos, já subiram quase 1,5%. Seguindo outro produto que os americanos adoram, a laranja, o suco de laranja é muito típico lá do café da manhã dos americanos, assim como daqui do Brasil também, né? A caixa com 40 quilos do fruto aqui no Brasil teve um recuo de 5%, praticamente a mesma alta que houve lá nos Estados Unidos de 4,4%, tudo aqui preços dolarizados e levando em conta o atacado aqui em julho no Brasil e o varejo em junho lá nos Estados Unidos. E o café tipo arábica, o principal consumido nos Estados Unidos, dos quais 30% são exportados daqui do Brasil para lá, no acumulado do mês de junho até ontem, o recuo foi de 4,2% aqui no Brasil e nos Estados Unidos uma alta de 2,2%. Ou seja, Débora Bergamasco, dá para o pessoal aqui pensar num café da manhã com suco de laranja e café e no fim de semana pode caprichar um pouquinho mais no churrasco.